Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Olá, este é o Conexão na sua Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Nós hoje estaremos inaugurando uma nova formatação do programa. Nós teremos o Fala Comunidade todas as quartas-feiras no site da Lagoa TV. 30 minutos de informação, notícias com um convidado da comunidade. E aos domingos nós teremos o Conexão em Debate, trazendo sempre uma personalidade política, social ou da economia local. No programa de hoje, nosso Fala Comunidade, estaremos conversando com o presidente do Sindicato dos Municipários de Tapes, Claudinei Kubiak, que será nosso convidado. Na trilha sonora de hoje, teremos a banda Titãs. Banda Titãs, que foi daquela leva do rock and roll brasileiro dos anos 80, conhecido como rock de protesto, e é uma das 4 bandas de rock dos anos 80 que ganharam uma grande projeção: Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e os Titãs. E a partir dos anos 70, esse grupo que formou essa banda em São Paulo estudavam no mesmo colégio. E no ano de 82 formaram a banda, primeiramente conhecida como os Titãs do Iê-Iê. E posteriormente ficou somente com o nome Titãs. Nesse período a banda tinha uma forte influência do punk rock. Era um período que esse estilo do rock estava muito forte. E ela tinha algumas músicas de protestos com conteúdos. E nós vamos hoje, na trilha sonora do nosso Conexão Fala Comunidade, pegar algumas músicas dos anos 80, da primeira fase do Titãs. Nós vamos iniciar hoje a nossa trilha sonora com Corações e Mentes. E vocês aí, principalmente aquele pessoal dos anos 80, vai lembrar dessa música e vai recordar um pouco os Titãs do Iê-Iê, anos 80, rock brasileiro. Vamos lá, começando o nosso programa de hoje com a trilha sonora. Alguma coisa aconteceu, inevitável. Acidente, rancor e ódio separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez, incompreensão. Mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz. Não existe perdão, eu não suporto mais. Violência e paixão, não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra eu erro e você erra. Todos são tão diferentes, corações e mentes. Tantos jovens adolescentes, corações e mentes. Você me tortura, mas eu já não tenho forças pra reagir. Eu não tenho cura e você já não tem forças pra fugir da minha loucura. Corações e mentes, violência e paixão. Corações e mentes, violência e paixão. Aconteceu, inevitável. Acidente, rancor e ódio separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez, incompreensão. Mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz, não existe perdão. Eu não suporto mais violência e paixão. Não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra eu erro e você erra. Todos são tão diferentes.
corações e mentes, tantos jovens adolescentes, corações e mentes. Você me tortura, mas eu já não tenho forças pra reagir. Eu não tenho cura e você já não tem forças pra fugir da minha loucura. Corações e mentes, violência e paixão. Corações e mentes, violência e paixão. O teu suor é tão salgado, o teu beijo é tão molhado, é tão salgado, o teu suor. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Corações e mentes, violência e paixão. Corações e mentes, violência e paixão. Paixão. Especial. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Olá, estamos retornando com o programa Conexão Fala Comunidade de hoje. Estamos aqui com a presença do nosso convidado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município, Sintaps, Claudinei Kubiak. É um prazer tê-lo aqui junto conosco. Olá pessoal, João, todo o pessoal da TV Lagoa, já parabenizando por mais uma ferramenta para a população poder analisar como estão e como não está nossa política em Tapias. Eu sou funcionário concursado 2004, meu concurso é zelador. Desde maio de 2005 eu assumi a chefia de almoxarifado, onde fiquei até a minha saída para o Sintaps. O Sintaps, o Sindicato dos Municipários de Tapias, é uma ferramenta muito importante, mas infelizmente esses anos que se passou por aí, o pessoal não soube usá-la. Foi usado mais para fugir de perseguições políticas, de rancorismos, e a nossa ideia é justamente fazer o contrário. É fazer o serviço que o sindicato tem com o seu pessoal, com o seu associado. Sobre isso, Claudinei, eu gostaria que nós iniciasse essa nossa conversa sobre como é que é a situação que tu pegou o sindicato. Se falava muito que havia uma dívida impagável das direções anteriores. Em qual situação e como ficou esse caso? O que tinha de verdade e o que tinha de boato nessa questão da dívida do sindicato? O que eu posso afirmar, João, com um ano lá dentro do nosso Sintaps e a nossa política, a nossa proposta de eleição já era conhecimento, união e transparência. Conhecimento vai nos dar o saber para definir as melhores situações, a união faz a força e a transparência porque realmente a gestão anterior não tinha isso com ninguém. Eu posso te afirmar hoje que já no nosso fórum, em ações judiciais, passa de R$200 mil as cobranças, e fora isso, vamos dizer assim, online, né, que não foi para a justiça, mas que a gente sabe que tem uma reclamação e tal, passa de R$50 mil.
Então nós teríamos uma dívida aproximada de R$250 mil. Por aí, R$250 mil sem erro. Isso está na Justiça? 218 mil reais na Justiça e esses 50 e poucos aí por fora. O pessoal não acionou a Justiça, mas esteve lá dizendo que estão devendo e coisa. E o que nos estranha assim, a gente sabia que tinha problema, não imaginava que era desse tamanho. Mas agora estamos lá, vamos, né? Pena que a Justiça não é tão rápida como tu, né? Pô, vamos resolver nessa semana e tal. Então a gente entrou com os embargos, estamos discutindo e esperando. Até agora nenhuma das ações foi julgada. Isso está correndo desde março de 2013. A Justiça, infelizmente, não é só em TAPS no Brasil, é lerda. Então a gente está esperando e, a princípio, vencê-las com contento. Tem capacidade para pagar essa dívida, o sindicato hoje? Como vocês estão pensando se não tem uma alternativa para isso? A nossa renda hoje, nós contamos com, entre o hospital e nós ali, 250 sócios. Isso aí é 2% do valor básico de hoje cada são um. 250 sócios. E quantos funcionários tem na prefeitura? No geral, hoje 690, entre aposentados e pensionistas. Atuais hoje 370, 380 para não errar. Sindicalizados temos hoje 30%, pouco mais. Por aí. Isso nos dá uma renda de R$ 3.200 por mês. Nós conseguimos com isso pagar a assessoria jurídica, que a gente já optou por ser de fora da cidade para não ouvir, não faz isso com o coitado da gestão anterior. Então vamos para as ganhas mesmo com eles. A gente paga o contador, sim, telefone, internet e é isso aí. Não tem muito o que fazer. O que seria isso? Mas o que tem lá para nós temos aqui a sede nossa é própria. Por baixo hoje, R$150 mil, tirando por baixo. Ela poderia ser penhorada para pagar essa dívida? A princípio sim, mas nós temos aquele terreno também ao lado do Clube Náutico Tapense, avaliado em 2008 em R$450 mil. Então vamos botar ele hoje R$300 mil. Quer dizer, sim, isso te dá um patrimônio de 450 mil que tu pode, entendeu? No caso, se a Justiça entender que tem que penhorar, né? Como é que a gente pode ir jogando isso. Como é que a categoria, como é que os associados, em torno de 200 associados aí, receberam essas informações da dívida? Porque é um patrimônio que é dos associados, não é do Claudinei, do presidente anterior ou anterior, e nem da prefeitura, é um patrimônio que é dos associados. Como é que tu ouve, que tu escuta dos associados com relação a essa situação? O que a gente mais escuta hoje dos associados, chegam na porta ali, e aí, presidente, qual é a novidade? Porque se tu olhar assim, passado um ano, praticamente não mudou muita coisa, né? O sindicato continua sem aquele assistencialismo, até porque o executivo nos proibiu o desconto em folha. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, o que a gestão anterior ficou devendo? A gestão anterior ficou devendo para o banco, ficou devendo para os supermercados, ficou devendo os convênios que tinha com dentista, ficou devendo inclusive para agiotas. Então, quer dizer, onde é que está o dinheiro do Sintaps? Essa é a grande questão, e isso aí nós estamos com uma auditoria que vem trabalhando já há 8 meses, ainda não chegou nos números finais, mas a hora que tiver, é mais um indício para nós procurar saber onde foi aplicado todo o dinheiro do Sintaps. Uma vez que tiver essa documentação na mão, qual é o próximo passo? Irão procurar o Ministério Público? Porque, enfim, é patrimônio que não é da atual diretoria, como nós relatamos há pouco tempo, é dos associados. O que será feito com relação após a sindicância, após ter toda essa documentação em mãos? A partir do momento que nós tivermos os números, nós vamos encaminhar para o inquérito civil e criminal. Agiotas. Mas qual o motivo? Há algum documento, uma ata que justifique que o sindicato buscasse recurso junto a agiotas? Nós temos um contrato lá com pessoa física cobrando 35 mil do Sintaps. Eu ainda disse, 35 mil, onde é que está o terreno ou o carro que tu vendeu para o Sintaps nesse valor? Quer dizer, os caras ainda têm a cara de pau de documentar uma coisa dessa, né?
Então, tudo isso vocês vão ter que se explicar nos órgãos judiciais. O que tu está me dizendo aqui é bastante sério, Claudinei, porque é uma situação que pode envolver pode acabar como caso de polícia, e não uma situação política, uma situação... Não, com certeza para nós vai parar na delegacia de polícia. Eles, como não tem como mandar alguém fazer auditoria, com certeza vão encaminhar para o Ministério Público, e esse sim tem poder de acionar uma auditoria e ver até que ponto as contas estão reais ou não. Eu tenho que chamar o comercial agora, e daqui nós podemos voltar no segundo bloco para tratar mais as questões específicas com relação à questão salarial, a questão que tu falou das políticas assistencialistas que o sindicato tinha e que hoje não existe. Então nós vamos para o nosso comercial agora com a nossa primeira música do primeiro bloco, que será Titãs, Estado e Violência. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Então estamos retornando com o nosso Conexão Hoje Fala Comunidade e temos hoje o nosso convidado Claudinei Kubiak do Sintaps. No primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a situação do sindicato, a situação que o Claudinei e a atual diretoria encontrou um ano atrás, quando assumiram, e agora nós vamos para mais a questão sindical. E eu vou como primeiro tema trabalhar a questão da defasagem salarial. Era em torno de 40%. O atual prefeito, Silvio Raffaelli, deu 3% de aumento. Mas há também a reposição da inflação. Eu queria que tu explicasse até para o nosso telespectador
como é que funciona essa questão da defasagem salarial, do reajuste da inflação e de um aumento realmente de salário do funcionalismo público? O pessoal tem falado muito em 40% de defasagem salarial. Na realidade, isso aí foi o que aconteceu governos anteriores ao Tejada. Já estava em 40%. Depois disso, só foi crescendo. Tanto é que hoje o salário mínimo está R$ 724 e nós temos servidores lá recebendo R$ 398 de salário base. R$ 398. Salário base, que é o menor salário nosso lá. O que isso incide? Incide hora extra, incide anuênio, triênio, né? E outra conta errada que também fazem, tipo assim, mas não tem como dar 40%. Só que é o seguinte, o índice da folha está quase estourado, né? Se ele der hoje 30% de aumento para nós, isso não vai representar que a folha vai pular de 52 para 82. Isso aí, 30% hoje de aumento real para o funcionário de carreira vai incidir na folha no máximo 5%. No máximo 5%. Então, quer dizer, cada 10% é 2%, 1,5% que incide no geral da folha. Então, tem que saber conversar, tem que saber fazer essa conta para poder discutir o assunto. Não adianta só dizer que não tem dinheiro, que se eu der 10% eu vou preso. Não é assim a conversa. A conversa não é essa. A verdade não é essa. A gente tem que conversar e caminhar para um caminho para realmente reestruturar o salário do funcionário e que pese isso diminuir CIEs e CCs. Ou então nunca vamos sair desse marasmo. E aí eu volto a dizer, então para que sindicato? Eu não me vejo em 2 anos, que é a minha gestão, termina o ano que vem, sem avançar em nada, nem um pouquinho com o executivo, no nosso reajuste salarial, vale alimentação e plano de saúde. 3% foi pouco? Isso é de rir, né? Se ele realmente quisesse resolver, e como ele disse que tem que eu ouvi na outra entrevista dele, que ele tem uma... Aqui nesse estúdio. Que ele tem com nós ele tem uma situação respeitosa, eu quero lembrar ao prefeito que em março de 2013, na nossa primeira reunião, a primeira pauta, a primeira decisão que nós acordamos foi que qualquer assunto referente ao funcionário seria discutido com o sindicato. E de lá para cá, em nenhum momento ele discutiu com o sindicato coisa alguma com relação aos funcionários. Inclusive os decretos do ressarcimento, que foi um erro dele, foi uma denúncia nossa que tinha valores exorbitantes, para não dizer roubo, no ressarcimento. Aí ele resolveu baixar os decretos, como quem olha por longe assim, vai resolver o problema do ressarcimento. Não abriu sindicância, não apurou quem estava desviando dinheiro via ressarcimento, ficou de abril até setembro sem pagar nada para ninguém, economizou no mínimo R$80 mil, que ficou nos cofres da prefeitura e não veio para o pessoal. Hoje ele criou uma comissão para avaliar os recibos de ressarcimento, até que ponto tem valor ou não. E o que acontece? Tu vai no médico, apresenta o recibo. A sindicância diz que não pode, nega aquele ressarcimento. Só que tu não fica zerado. Tu volta no médico e troca por recibos menores ou coisa parecida. Quer dizer, continua a mesma máfia do ressarcimento. Vale lembrar que o ressarcimento por mês é 20, 25 mil por mês. Isso aí já ajudaria numa cesta básica. Um plano de saúde acaba com o ressarcimento. Vai deixar o cara, inclusive vai fortalecer o nosso hospital. Vamos sonhar um pouquinho. Unimed. Os médicos vão atender na Unimed, vão poder atender no hospital. O cara vai ir no médico pelo plano de saúde, vai ter acesso aos exames e com isso ele vai realmente dizer o que tem e o que não tem. Ele não vai ir lá comprar um atestado por 10 dias, 20 dias e ninguém vai dizer que não pode porque não pode contestar um médico. Então tudo isso é economia, é engrandecimento do nosso município. Agora, tem que querer caminhar nessa linha. Quais são as dificuldades então para nós termos o plano de saúde, vale alimentação e vale mercado? Onde é que está o problema que não está se conseguindo esse acerto aí?
entre o sindicato e a administração municipal? O que nós tínhamos antigamente era o Vale Mercado. Vale Mercado. Que foi um dos componentes da dívida, inclusive. Que foi um dinheiro que se criou e distorceu, não, né? O pessoal terminava fazendo vale lá para desconto em folha, e aí em vez de ir no mercado ou fazer alguma coisa nesse sentido, saía na rua com R$300, achava um agiota lá e trocava por 250, fazia dinheiro. Esse foi o primeiro onde distorceu tudo e chegou nessa dívida aí. O Vale Mercado, e nós não vamos mais fazer esse tipo de mecanismo, né? Então o Vale Mercado com o Vale Alimentação já seria suprido, né? O Vale Alimentação pode ser via Banrisul, pode ser um cartão de qualquer outra empresa, mas é direto, né? Desconto em folha. E isso o prefeito, por enquanto, não acena em favor de nós fazer isso. Falta de verba? Qual o motivo? Segundo ele, falta de verba, mas a gente sabe que não é bem isso aí, né? E o plano de saúde é uma coisa também que, se não tem como dar direto um plano de saúde para nós que a prefeitura paga integral, que ela entre com 50% e a gente entre com os outros 50%. Quem achar que é caro e que não pode, fica para uma próxima, né? Mas não pode também direcionar, né? Generalizar para todo mundo, né? Acho que quem tem condições, acho que tem que ter o apoio. Tu me falaste agora há pouco que funcionário que recebe R$398 por mês na folha de pagamento. Salário base. Salário base. Quantos recebem salário base? Quantos funcionários hoje recebem salário abaixo do salário mínimo? Vocês têm no sindicato uma estimativa? E como resolver esse problema também? Isso é uma conta que tem que ser junto com a administração, né, com o executivo, tentar da melhor forma resolver. Hoje eu posso te dizer que nós temos 60% da categoria dos servidores públicos que recebe o complemento para salário mínimo. Isso é quase 400 quer funcionários dizer, públicos. Então, quer dizer... Que recebem complemento para poder chegar no salário mínimo. Só para ter ideia, o pessoal às vezes se ilude porque é funcionário da prefeitura, mas aqui em TAPES nós temos funcionário com 14 anos de concurso, trabalhando na área de contabilidade, ganhando R$1.300 por mês. Quer dizer, então, tem que se corrigir isso, né? Ou então, realmente, não tem o porquê de ser funcionário da prefeitura. Por isso que o pessoal está sempre fazendo concurso e quando tu acha que tem algum profissional, tu perde. Porque, né, ninguém vai ficar lá trabalhando de graça. Agora mesmo nós temos ali o conselho tutelar, que é 24 horas por dia, inclusive sábado e domingo. Aí o prefeito entende que o cara tem que ficar lá à disposição em casa, sem ingerir bebida alcoólica, sem ir para uma festa, sem sair no final de semana, à disposição do conselho tutelar, e só receber aquela hora que ele realmente for chamado. Tipo, por exemplo, o cara chamou 15 para 1 da manhã, ele sai de casa, vai lá, bate o ponto, quando é 2h30 terminou o caso, ele bate o ponto e pronto, aí só vai pagar aquilo. Isso não existe. É só em TAPES que a gente vê umas coisas assim de cima para baixo e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, tem que ter, se não tem o sobreaviso no regime jurídico, que é uma coisa que agora nós vamos criar, que pelo menos, se não tem o regime jurídico que tem o sobreaviso, é culpa da administração. Então, que ela banque a hora essa para o cara poder atender o conselho tutelar. Agora, não tem como querer que o cara trabalhe de graça servindo a prefeitura e o conselho tutelar. Eu tenho que chamar os comerciais, mais uma vez, para nós irmos para o terceiro bloco. No terceiro bloco nós entramos então na questão do regime jurídico, contratos emergenciais, concurso, terceirização, enfim, dessa outra pauta. Vamos agora com Sonífera Ilha, e essa música tem um elemento curioso. Esse rock de protesto que surgiu nos anos 80, com Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana, Sonífera Ilha aparenta ser uma música romântica de alguém, mas no fundo ela traz sobre o presídio de Ilha Grande, e Sonífera Ilha era a ilha onde os presos políticos, após 64, eram levados. Então ela tem uma coisa de Chico Buarque fazia muito, ou seja, tu cria o cálice, mas o cálice era uma crítica à ditadura. Então vamos lá com Titãs, Sonífera Ilha. E voltamos em seguida para o terceiro bloco com Claudinei Kubiak, presidente do Sindicato dos Municipários de TAPES.
assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Hey! Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de brilhar, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Retornando então com o nosso Fala Comunidade, no programa Conexão, com o presidente do Sindicato dos Municipários de Tapes, Claudinei Kubiak. Claudinei, a relação com a administração municipal. Qual é a relação do sindicato com a prefeitura? Em último caso, com o prefeito, que é onde ocorre que é a pessoa que faz as negociações entre o sindicato e o... A nível de executivo, uma relação normal, só que a grande crítica ao nosso executivo é que ele nunca te diz não, mas também nunca te diz sim. Então, é uma coisa assim que não... A gente tem que estreitar mais essa relação e começar a falar mais olho no olho e realmente olhar pelo funcionário de carreira. Esse é o meu sentimento. Nós temos hoje, na área da saúde, nós tivemos na administração anterior a ADM, Cruz Vermelha, nessa tivemos a Cruz Vermelha, ou seja, as empresas que terceirizavam. Recentemente, a saúde... 80% dos funcionários, segundo uma entrevista que realizamos com o presidente da Cruz Vermelha e também com o administrador do Hospital Sérgio Maroco, ex-secretário de saúde do município, em torno de 80% dos funcionários na área da saúde eram terceirizados. Na área de limpeza da cidade também nós temos uma empresa terceirizada. Enfim, há várias terceirizações. E isso prejudica a categoria? Como é que o sindicato vê essa política de terceirização da administração municipal? Enfraquece a categoria? Enfraquece a categoria e também o executivo. A terceirização é um gol contra. Principalmente nós que temos o nosso fundo de previdência próprio, toda e qualquer terceirização não contribui para o fundo. E a gente sabe que o fundo, mais cedo ou mais tarde... Se ele não tiver quem o mantenha, a prefeitura vai pagar ele sozinho. Então é um gol contra, porque ninguém vai fugir de pagar a conta do fundo. Se já que transformaram em fundo próprio e sabem que futuramente vão ter que pagar essa conta, nada mais justo que seguir contratando, como eu já escrevi na notícia,
no mínimo cadastro reserva para zeladores, serviços gerais, porque a terceirização é gol contra. Eu, particularmente, sou totalmente contrário. Quando contrataram a Cruz Vermelha, a grande ideia, o grande mecanismo para a contratação da Cruz Vermelha era que iria terminar com a falta de médicos em TAPs. Isso não ocorreu em momento algum. Agora, ontem, a vereadora Verônica, que é do governo, diz que se a Cruz Vermelha realmente tem uma dívida com o município, que eles falam em torno de R$500 mil, que cobre na justiça. Só que não é bem assim. Tem que clarear e saber realmente se deve, e se deve tem que pagar, porque isso é uma contratação da gestão anterior, da gestão PDT, que está aí hoje. Então não tem como empurrar com a barriga, largar para o judiciário, cobrar daqui a 10, 15 anos, sabe lá quem vai ser o prefeito. Então tem que assumir que eles erraram na contratação da Cruz Vermelha, tem que saber quem está mentindo, se é os caras alegando que deve e não deve, e terminar com essa ronha. Não passar para governos futuros. Quanto à terceirização da mão de obra ali do Sérgio Giovanni, acompanha o raciocínio. Sérgio Giovanni foi contratado primeiramente para limpeza e manutenção de bocas de lobo. Ele mesmo é um cara que diz que não adianta limpar a boca de lobo, porque o entupimento é no meio das vias. Não tem como resolver esse problema. Isso é quase uma contratação com a Cruz Vermelha. Qual é o custo dessa terceirização hoje para o município? É um primeiro contrato de R$21 mil, que é boca de lobo, mês. E depois eles fizeram mais um contrato para limpeza e varreção de ruas. Então, assim, ó, isso aí para mim, se tu olhar, hoje ele tem o contrato de boca de lobo, tem um contrato para limpeza de rua e tem mais a limpeza de praias, que foi agora no verão. Fora isso, tem que pintar um prédio na prefeitura, alguma coisa, vira daqui, vira dali, olhou 3 orçamentos, o Sérgio Giovanni ganhou. E se tu avaliar, são os mesmos 12 funcionários fazendo todos esses serviços. Quer dizer, é óbvio que quando ele está pintando um prédio, não está limpando rua. Mas o prefeito disse que, ao defender a terceirização, o prefeito disse nessa bancada aqui que essa empresa salvava a prefeitura por ser multiuso. Quantos operários tem hoje na prefeitura que poderiam cumprir essa função? Só em serviço geral nós devemos ter de 25 a 30 funcionários. Essa empresa tem 14. Acho que 12. 12. E com esse número de operários de serviços gerais não é suficiente? Precisaria-se mais dessa empresa de 12? Por isso que a gente é contra a terceirização. O que acontece? Se eu remunerar bem o meu funcionário, eu vou exigir que ele trabalhe bem. Então, esse é o diferencial. Tem que chamar o funcionário para conversar, o Sintaps está aí esperando isso, dialogar, acertar as perdas salariais, implantar um plano de saúde e um vale alimentação e aí cobrar de verdade, porque é impossível 30 funcionários de PAT que nós temos hoje e que conhecem o serviço perder para 12, para 10 de uma terceirizada. Isso não existe. É uma coisa errada, é gol contra. Somos contra a terceirização, o executivo tem que pensar melhor, porque isso aí não paga o fundo, isso está terminando com um fundo municipal. Então, quer dizer, tem tudo isso, tem que botar na balança antes de pensar em terceirizar. Se nós convidar o secretário da Fazenda, Cláudio Borba, para vir conversar nessa mesa, para nós sabermos sobre essa situação e como o sindicato compareceria nesse debate? Com o maior prazer. A gente quer o diálogo, a gente quer mostrar para o funcionário de TAPs, de carreira principalmente, que a gente está lá para fazer por nós. Mais 2 pontinhos antes de nós se encaminhar para o final dessa nossa entrevista. Nós falamos agora sobre terceirização. Contratos emergenciais, e parece que existem, e bastante, para o tamanho da administração. E uma questão que chama muito, que é a questão do concurso. As pessoas querem saber quando vai ter concurso na prefeitura. E
gostaria, como presidente do sindicato, representante da categoria, se hoje há necessidade de fazer esse concurso. E por último, depois a gente conversa um pouco sobre o regime jurídico. Quanto ao concurso público, a gente defendeu na nossa campanha e defendemos ainda a municipalização da gestão da saúde. E a gente defende também um concurso amplo com uma empresa, um processo licitatório para realmente uma empresa inidônea fazer esse concurso. Já chamando, como eu disse, cadastro reserva no mínimo para serviços gerais, zeladores e por aí vai, e municipalizar toda a gestão da saúde. Esse seria um caminho correto. Essa história de contratar empresas sempre no último minuto, né, na prorrogação, que não tem tempo para isso é só para distorcer o assunto. Eu não aceito um concurso público como esse que vai ser feito agora, que aparentemente estão lançando o edital agora, acho que no fim do mês, com dispensa de licitação. Eu acho que vale a pena apostar nisso aí, em vez de pagar 7.900, que a lei permite até 8.000, então normalmente os caras dão os orçamentos até 7.900 e faz uns concursos que a gente tem visto aí, como foi o dos motoristas da última vez, cara dirigindo ônibus de porta aberta, uma volta inteira na quadra em primeira e passaram, outros que sabiam até dirigir caçamba e rodaram. Então tudo isso traz para a transparência. Por isso que a gente quer um concurso público, mas para todas as áreas, inclusive na saúde, e que paga um pouquinho mais, mas que seja uma empresa realmente séria. Nós temos 2 minutinhos. Regimento jurídico. 2 minutinhos antes de nós terminarmos o programa. Regime jurídico. Nosso regime jurídico, desde 2005, o Tejada e a Neila colocaram embaixo do braço e o mexer e coisa, não mexeram uma vírgula. Nós estamos com eles agora, criamos uma comissão agora em dezembro. Eu fui o responsável. Nós temos um modelo da DPM, que a gente sabe que está aí para defender as prefeituras. De departamento... Prefeituras municipais. De prefeituras municipais. E aí a gente está junto com a FEMERGS, fazendo as alterações que tem que fazer, inclusive... FEMERGS é a Federação? FEMERGS, Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente está junto com eles montando um regime jurídico. Claro que depois a gente vai para uma assembleia para discussão, a prefeitura vai defender as teses dela, nós vamos defender as nossas. E com certeza a gente vai mudar isso aí, melhorando cada vez mais. E três coisas principais. A falta de um dia perder a licença prêmio, nós vamos mudar isso. O sobreaviso, que é o caso lá do Conselho Tutelar, que quer o funcionário 24 horas, sábado e domingo, e o prefeito não quer pagar esses horários. E também o valor da nossa diária. Isso é direto. E mais outras coisas bem que a gente tem que mudar e vamos sentar e conversar e fazer um bom e novo regime jurídico. Queria agradecer ao Claudinei Kubiak ter participado desse Fala Comunidade no Conexão, na TV Lagoa, seu canal de notícias na web. E queria deixar um convite para um próximo momento nós trazermos alguém da administração para realizarmos esse debate e ser esse espaço no Conexão Debates uma forma de nós buscar o contraditório e também tentar buscar alguma forma de nós avançarmos nessa pauta aí. Queria te agradecer e teu recado final, então. Nós estamos Com certeza o convite já está aceito, o Sintaps está aí para dialogar e principalmente avançar. E eu quero parabenizar o pessoal da TV Lagoa, mais uma ferramenta para instruir e esclarecer aos munícipes, né? Nossa querida TAPS aí, para que a gente realmente cresça de verdade. Fechando o programa de hoje, então, hoje a trilha sonora foi com Titãs, Miséria.
Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto e branco. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Cores, raças, crenças. Riquezas são diferenças. É na tela de cinema. É na tela de cinema. Rei do rock. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.